Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim, olhando o mercado em Chicago, olhando para os preços, principalmente da soja. Mais um dia de pressão sobre as cotações, aliás, um dia de queda forte por lá. A gente está falando de um julho caindo quase 37 pontos, a gente está falando de um novembro perdendo mais de 24 pontos e se aproximando ali dos 12 dólares por bushel. Afinal de contas, o que está fazendo o mercado chegar a esse nível e o que a gente pode esperar em termos de pressão? Será que vem mais pressão sobre as cotações? Qual é a realidade da produção mundial diante de uma demanda que está sendo projetada também aí para todos os compradores do mundo? Vamos perguntar tudo isso para Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mercado. Um dia de mais uma porrada aí na soja, hein, Marcos? 30 pontos de queda nos primeiros vencimentos. O que aconteceu? Qual a justificativa para essa queda de hoje? Olá, Alexandre. Muito boa tarde a todos. É um dia bem negativo aí. Chicago, vencimento julho, que reflete a soja spot norte-americana em plena entre-safra, uma queda de 36 centavos de dólar por bushel, e a soja vencimento março 24, a safra nova para a América do Sul, uma queda de 26 centavos e meio. Domingo, nós tivemos o levantamento dos dados do ritmo de progresso de plantio nos Estados Unidos, que foi divulgado na segunda-feira à tarde. Tivemos números aí de plantio para o milho, né? 6% acima da média histórica para essa época do ano, 65% plantado. Para a soja, tivemos um plantio de 49%, 13% a mais do que na média de 5 anos. É um ritmo bem acelerado para a soja, consequentemente, traz a janela de risco climático para a soja para final de julho, certo? Normalmente, depois de emergido, com 55, 60 dias, a planta de soja entra na fase da reprodução, reprodutiva, entra no R1. Portanto, o mercado nesse momento, junto com isso, né, sexta-feira, semana passada, tivemos dados de divulgação da Conab aqui no Brasil. Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Alexandre, trouxe a sua primeira estimativa de dados de oferta e demanda mensal da temporada 23-24, a nível mundial, onde trouxe uma expectativa de produção mundial com um aumento de 40 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. A produção mundial de soja, recorde, em 410 milhões 590 mil toneladas. Trouxe a produção norte-americana em 123 milhões de toneladas. O Brasil, 163, perfeitamente possível, esse número, bem coerente, esse número do USDA. Estamos falando de teto produtivo. Então o pessoal não pode aí ficar bravo na cadeira aí, falando que o USDA está exagerando. Pega-se, portanto, a área plantada no Brasil, a estimativa diária, uma produtividade média nacional, temos, portanto, o teto produtivo. Aí, falta combinar com São Pedro se realmente, ao longo desse período, vai ou não se confirmar boas condições climáticas para ter essa produção. Ô Marcos, pode falar, Alex, depois uma produção dessa não seria problema se a gente tivesse uma demanda evoluindo da mesma forma, ou correndo atrás aí, né? Mas parece que não é isso que está acontecendo, né? Exatamente, Alexandre. Olha só, a produção mundial para o ano que nessa temporada 23-24, que começa em setembro, portanto, teria um aumento na produção mundial de 40 milhões de toneladas. Do lado da demanda, nos últimos 10 anos safras, o consumo mundial de soja cresce numa ordem média de 3,2% ao ano. Para a temporada que vem, o USDA está trabalhando com um aumento do consumo mundial em 5,9%, que seria 21 milhões de toneladas. Mas, Alexandre, na nossa opinião, esse é um número muito otimista. Você tem uma estagnação da produção da proteína animal na China, aves e suínos, estagnado, tá ok? Você tem um menor crescimento da economia mundial. Outros países importadores de commodities agrícolas, Paquistão, Egito, sofrendo barbaridade com a questão da inflação de alimentos, questão de carta de crédito para poder importar esses produtos. E você tem uma margem negativa do suinocultor chinês e também as margens das indústrias processadoras de soja ao vender farelo e óleo, negativo na China também para o segundo semestre.
Portanto, se você fosse um importador chinês, você importaria soja para formar estoque, sendo que a margem é negativa? Então, Alexandre, esse potencial de se produzir 40 milhões a mais e um consumo muito otimista de 21 a ser confirmado, o aumento da demanda, esses 19 milhões de excedentes seriam aí transferidos para um estoque mundial de 122 milhões de toneladas, praticamente uma safra americana, o que seria o segundo maior estoque uso da história, Alexandre. Pois é. E isso entra naquela questão da relação de oferta e demanda. Mais oferta, menor preço para tentar consumir mais rápido essa oferta, né, Marcos? Aonde a gente pode parar, hein, Marcos? Olha, Alexander, eu acredito, para são os clientes assinantes dos nossos planos corporativos, nós acreditamos num bushel abaixo de $10 por ano que vem, por isso nós vimos recomendando a venda do OTC, o swap composto, vender Chicago e vender dólar futuro, já numa venda em reais por saca. Os bancos fazem isso aqui no Brasil, né? A gente também aqui, para clientes nossos que operam conosco, através da Marex, podemos fazer isso, né? A gente faz os bancos, Banco do Brasil, Santander, o Itaú, a Holan também, as três oferecem para os clientes. Porque também, Alexander, e principalmente a melhor ferramenta que a gente vinha recomendando era comprar put, $13, desde lá de trás. Está tudo lá nos nossos assinantes, essas recomendações de gerenciamento do risco de preço. E aí, Alexander, é importante a gente observar isso também, nesse contexto, o sojicultor norte-americano, de acordo com a política de preço da RMA, a Agência de Gerenciamento de Risco dos Estados Unidos, a política de preço da soja, o bushel, novembro, é um bushel garantido de 13,76, Alexander. Portanto, chegou em outubro, o produtor americano está colhendo a soja, se ele vender a soja para uma trading hoje, o bushel novembro, a 12,05. Se ele vende a soja a 12,05 e emite a nota fiscal dele de venda, ele recebe um cheque do governo, Alexander, com essa diferença de preço, de 13,76 para 12,05. Agora, imagine você, se você fosse um sojicultor americano, Chicago nessa condição de $1,70 abaixo do mercado, você não venderia a tua soja na expectativa que o preço subisse $1,70 para empatar, para depois você começar a ganhar dinheiro, ou você venderia a soja e isso deve gerar uma pressão de venda, a exemplo do que ocorreu aqui no Brasil? Ou seja, você está trazendo aí um cenário de mais pressão, então, sobre os preços, o que justifica esses $10 aí que você falou para o ano que vem, Marcos? Exatamente, Alexandre. Por isso a gente vinha falando aí, provocando nossos clientes para estarem bastante protegidos com put, principalmente, para proteger essa safra futura, porque realmente, quando você faz um comparativo com outros concorrentes, e não adianta a gente fazer bravatas de querer fazer um cartel da soja que o produtor não vai vender, porque a gente vive da produção agrícola uma concorrência perfeita. Você tem no mercado vários vendedores e a decisão única de um vendedor não consegue interferir no mercado. Então é muito difícil essa questão de formar um cartel para que ninguém vende soja e o preço subisse, exemplo do petróleo. Então isso é muito difícil quando a gente fala de produção agrícola. Agora, quando você pega numa condição normal, climática, se o clima deixar, Alexandre, para o ano que vem, pegando os custos de produção do argentino e ele pagando lá 33% de imposto, o dono da terra, tá? Ele faz um lucro, o Chicago para ele, o maio, o ponto de equilíbrio, é um bushel de 7,62. Para um produtor paraguaio com um custo em torno de $740 por hectare, colhendo 60 sacas, Chicago para ele, o ponto de equilíbrio para o ano que vem é 7,67. E aqui no Brasil, as melhores logísticas, pessoal aqui do Paraná, Passo Fundo com clima normal, é Chicago em torno de $10. Já o produtor de Sorriso, no Mato Grosso, as condições de hoje para o mercado futuro do ano que vem é um bushel março a 11,85. E nós temos hoje um março a 12,18. É muito preocupante. Deixa eu ver se eu entendi então, Marcos. Temos um cenário de pressão nos preços, isso contando com uma safra cheia nos Estados Unidos, obviamente, mas já contando com uma safra cheia também no Brasil para o ano que vem, ou nem precisa dessa safra brasileira estar na conta aí? Nem precisa, olha só, se você pegar que a produção, que o consumo mundial estimado pelo USDA em 5,9% para 3,86%,
Se nós pegarmos a média de 10 anos, esse consumo mundial está muito mais para 3,76 do que 3,86. Ou seja, a demanda mundial, eu acredito que está superestimada em torno de 10 milhões para a temporada 23-24. Portanto, se os Estados Unidos ou o Brasil quebrar 10 milhões, nós temos essa quebra de 10 milhões, naturalmente, se confirmar isso, faria uma alta de Chicago, preço alto, elasticidade da demanda, raciona a demanda, e aí essa demanda mundial cai pelo menos 10 milhões para 3,76, o que manteria os estoques mundiais em 122, que é uma safra americana. Precisamos ter uma quebra muito significativa para que realmente enxugue essa expectativa de uma grande oferta para a próxima temporada. Estamos falando de expectativas futuras que podem ou não se confirmar. Sim. Se o clima mudar, se a questão do corredor de exportação, a guerra Ucrânia-Rússia, intensificar o aumento da escalada, aí o cenário está mudando. Mas também não dá para a gente ser míope e achar que tudo está, a questão da insegurança alimentar no mundo, a inflação de alimentos vai se permanecer por mais 12 meses, porque vários consumidores ao redor do mundo estão sofrendo com essa alta de alimentos. Então vamos lá. Uma safra cheia nos Estados Unidos, mais uma antecipação das vendas do produtor americano, uma corrida aí, por tentar posicionar melhor o seu produto no mercado internacional, leva o preço lá para baixo dos 10 dólares por bushel. Pelas contas que você trouxe para a gente, 10 dólares é satisfatório para o argentino, que ainda tem um lucro aí diante do custo de produção dele, mesmo com a questão dos impostos por lá, e para o próprio produtor paraguaio. No entanto, não é a realidade do produtor brasileiro. O que fazer então, Marcos? Comprar put. A melhor ferramenta para o produtor é comprar put, a opção de venda. É um seguro de baixa. Nessa condição que eu estou tendo, uma expectativa de queda de preço, naturalmente devemos ter uma melhor valorização dos prêmios para o ano que vem. Compra-se put para Chicago, olhe com carinho o hedge do dólar, apesar que já caiu muito o dólar, nós vimos falando essa possibilidade de um dólar de 4,80, né? Depois de 5 sessões de queda, hoje o dólar está em alta, mas historicamente as mínimas do dólar é até junho, mas final do ano normalmente tem remessa para fora que pode fazer o dólar subir. Mas com essa questão do arcabouço fiscal, as condições econômicas do Brasil, juros elevados, isso tudo é um cenário que tende a fazer com que o real continue ganhando valor frente ao dólar. E o dólar futuro para março do ano que vem, Alexandre, é um dólar de 5,20. Né? É muito interessante esse patamar de câmbio para o ano que vem. Agora, Marcos, e o custo dessa put? Será que não está todo mundo pensando a mesma coisa? Será que vai ter gente disposta a assumir esse risco? Sim, tem o market maker, quem vende opções. Existe o principal modelo matemático para precificação das opções, é o modelo Black-Scholes. Também temos a árvore binomial. Quando você está vendendo, se você é um market maker ou um fundo, você pode fazer o delta hedge. Você entra vendendo put e entra vendendo contrato futuro. Então, existe essa engenharia financeira que é importante você também compreender. E para quem é uma indústria de soja, ela pode estar vendendo put de soja, mas em contrapartida comprando put de farelo e óleo. Isso é hedge. Então eu tenho o conceito do delta hedge para neutralizar esse risco do market maker. Se ele está vendendo volatilidade, ele faz o delta hedge, depois diminuindo a volatilidade, ele entra recomprando essa posição e aí ele tem ganho com o teta e com o vega. As letras gregas das opções. Então tem toda uma matemática, essa engenharia financeira, que é importante a gente compreender isso daí. Não tem bobo no mercado. Né? Então, toda essa engenharia é disponível que o mercado está trabalhando. Você usou vários nomes aí que talvez o produtor não se familiarize, mas ele tem que entender que, na verdade, o que ele está comprando de uma maneira mais fácil aí para explicar o que pode fazer é um seguro de participação no mercado lá na frente, né? Se o mercado despencar, ele está protegido, é isso? Exatamente, ele garante um piso, um preço mínimo da soja. 12 dólares o bushel, por exemplo. Se vier a 10, de 12 para 10 ele recebe essa diferença. Vier para 9, recebe 3. Tudo que cair abaixo de 12 está protegido. Marcos, se Chicago for a 15 dólares o bushel, ele perde apenas o prêmio da opção e vai vender, participa da alta do mercado, vendendo a soja no mercado físico com um bushel de 15 dólares, por exemplo.
Ou seja, é uma bela de uma estratégia que o produtor tem que se informar aí para não ficar carregando essa soja e ficar exposto aí ao risco, né, Marcos? Certamente, Alexandre. Você tem a comercialização agrícola nas últimas 2 safras aqui, mostrando para o produtor a importância do gerenciamento do risco de preço. O produtor pode viver tranquilamente dentro da porteira, mas o sucesso da comercialização vai depender dos ouvidos e os olhos atentos ao mercado. Boa, Marcos. Bela dica. Meu caro, eu acho que é isso então. A gente tem que incentivar o produtor a buscar essas oportunidades, principalmente de comercialização, mas mais do que isso, essas ferramentas de proteção aí diante desse cenário que você trouxe para a gente, que pode ser ainda pior do que a gente está vendo agora, né? Infelizmente, toda caminhada tem o primeiro passo, então é importante o produtor começar devagar, compreender os riscos de derivativos. Se não compreende os riscos, não opere derivativos, tá ok? E realmente a gestão de risco é muito importante para a sobrevivência nesse momento de crise que pode vir nas próximas temporadas. Aumento de produtividade e gerenciamento do risco de preço. E sem contar com uma demanda, como você bem colocou aí, uma demanda pujante por conta de toda essa situação global da economia, né, Marcos? Exatamente, Alexandre. É realmente um momento aí que agora vai exigir grandes habilidades aí do gestor, da gestora do agro. Boa. Belas dicas, Marcos Araújo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre trazendo informações importantes, informações que ajudam aí o produtor na tomada de decisão. Volte sempre, Marcos. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos. Valeu, abraço para você. Tá aí Marcos Araújo, Agrinvest, aqui com a gente, trazendo informações importantes e preocupantes. Você viu aí que um cenário de safra cheia nos Estados Unidos muda toda a configuração de precificação da soja no mercado internacional. O Marcos falou de soja abaixo de $10 por bushel. E para que você não seja pego de surpresa, faça a proteção, faça o seguro, faça uma put, segundo indicação aqui do Marcos Araújo, você paga o prêmio dessa put. Se baixar dos atuais 12, que está indicando agora o mercado futuro, para baixo de 10, como o Marcos disse que é possível acontecer, você está protegido, você tem essa diferença garantida. Agora, se o mercado continuar subindo, se as condições mudarem, se tiver uma tragédia, se tiver uma produção americana que não se confirma, você perde o prêmio que você pagou aqui, mas você ganha vendendo no mercado de alta da soja lá na frente, quando esse mercado estiver acontecendo. Então, é uma forma, portanto, de se proteger nesse momento de muita incerteza e aparentemente pressão grande aí sobre os preços diante de uma oferta que cresce muito mais rápido que a demanda. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Antes, deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. Olha aí, a soja para julho, $13,64 por bushel, 36 pontos mais 75 de queda. Agosto, $12,98 por bushel, 30 pontos de baixa. Setembro, $12,25 por bushel, 27 pontos mais 25 de queda. E o novembro, $12,07 por bushel, 24 pontos mais 25 de queda. Olha aí o novembro se aproximando dos $12, como o Marcos já apontou aqui pra gente. Vamos ver o milho. Milho também caindo forte hoje. Julho, $5,81 por bushel, uma queda de 11 pontos mais 25. Setembro, $5,06 por bushel, queda de 11,5. Dezembro, $5,05 por bushel, 9,75 de baixa. E o março de 24, $5,15 por bushel, perdendo 9 pontos e meio. Trigo também recuando hoje, setembro caindo quase 12 pontos, fechando a 6,60. Dezembro, 6,77, uma queda de 11 pontos. O março de 24, $6,89 por bushel, uma queda de 10 pontos mais 25. E o maio fechando com queda de quase 10 pontos a $6,95 por bushel. Tanto soja, tanto óleo de soja quanto a soja, o farelo de soja também em queda forte também lá na Bolsa de Chicago, mercado de uma forma geral caindo bastante nesse dia de hoje. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, continue com a gente.
se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.